Tem algumas pessoas que influenciaram muito a minha vida na cozinha. Uma delas foi a minha avó, que é uma mulher maravilhosa, uma portuguesa de raiz, bem portuguesa mesmo, e ela sempre me ensinou que na cozinha nada se perde e tudo se transforma. Isso também aconteceu porque ela passou por uma guerra em Portugal, onde teve um grande racionamento de comida. Então, desde aquele tempo, eu sempre gosto de comidas que aproveitam os restos. E com o resto, gente, especialmente de um churrasco, o que pode ser melhor que um arroz acarreteiro? Fácil de fazer, gostoso, serve a família inteira e o melhor, você aproveita todos os restinhos de carne que sobrou daquele churrasquinho de fim de semana. Aqui eu tenho costelinha de boi, costelinha de porco, coraçãozinho, linguicinha, frango, o que você tiver sobrando de carne, dá para fazer nesse arroz de carreteiro e fica uma delícia. E para te mostrar essa receita, eu tô aqui no Madame Aubergine, que é uma escola de gastronomia que fica no bairro de Itaim, em São Paulo. E a primeira coisa que a gente vai fazer, a base do nosso arroz de carreteiro. Base sempre começa com o eterno cebola, alho e um pouquinho de pimenta. Para essa receita eu vou usar uma cebola média. Vou querer cortar ela em quadradinhos. Entra um pouquinho de azeite, as cebolas. Vamos usar 2 dentes de alho. Melhor forma de descascar é sempre com 2 cortes, um de cada lado e um tapinha. Isso faz com que a casca se solte por inteira e você não tenha tanto trabalho, que é o que a gente quer na cozinha, né, gente? Ninguém mais tem tempo para perder, queremos comida boa e rápida. E várias pessoas têm um probleminha com alho, que é aquele gosto mais forte que fica e às vezes volta depois de você comer. Mas isso tem como se resolver. Tá vendo esse aqui, o seu dente de alho? Essa partezinha do meio é que causa aquele incômodo e tem aquele sabor mais forte. Se você abrir ele na metade e retirar, já fica muito mais leve e assim ninguém pode reclamar daqueles efeitos que não gostamos do alho. Picar agora de uma forma rústica. Quero deixar uns pedaços mesmo de alho, que eu acho uma delícia. E como ele ainda vai dourar com a carne e cozinhar com arroz, ele vai ficar no ponto perfeito. Uma folhinha de louro realmente faz uma bela diferença quando você está cozinhando por um bom tempo. Ela entra inteira e mais tarde você retira. Eu gosto também muito no meu arroz de carreteiro um pouco de pimenta. Eu gosto de usar o dedo de moça só picado rusticamente. Para dar um pouquinho mais de sabor, eu gosto de acrescentar um caldinho de carne. Isso é opcional, não precisa, mas um pouco mais de sabor é sempre bacana. Uma das coisas que mais dá sabor numa cozinha é um bom pedaço de bacon. Aqui eu tenho o seu couro, que é perfeito quando você vai cozinhar as coisas. Vou retirar, que ele vai soltando bastante sabor enquanto a sua comida cozinha. Depois, no final, você retira antes de servir. Entra junto com a cebola e o alho. E só uns 2 pedaços de bacon bem cortadinho em quadradinho já é o suficiente para dar um sabor único ao seu arroz de carreteiro. E aqui a gente já tem a base. Daqui você pode ir para qualquer tipo de arroz de carreteiro, com carne seca, com frango, com coraçãozinho, com costela, ou, como a gente está fazendo hoje, com as sobras do churrasco. Vou cortar tudo em pedaços menores. A nossa linguicinha. Tava muito bom isso aqui no churrasquinho ontem, mas como eu sempre exagero um pouco nas quantidades, acaba sobrando. A costelinha de boi, na minha opinião, uma das coisas que mais fica gostoso num bom arroz de carreteiro.
Alguns coraçãozinhos, cortar só em pedaços menores, e como é para te mostrar o que sobrou do seu churrasco, vai bem nesse arroz. E o que sobrou do seu frango, pode ser peito, coxa, sobrecoxa, o que tiver também vai bem, só desfiar. Bacon dourado já pode entrar o nosso arroz. Eu sempre gosto de usar a medida de uma xícara. Para essa receita, eu vou usar uma xícara bem cheia de arroz. Dá uma refogada para dar mais sabor nela. E entra também 3 colheres de sopa de extrato de tomate. Entra agora as nossas carnes. E por último, a água. Arroz é muito fácil saber a medida. Se você usou uma xícara de arroz, você vai precisar de 2 xícaras de água. Sempre o dobro de água do que você usou de arroz. Aqui eu já tenho água fervente. Entra 1 e 2. Como o meu arroz de carreteiro, eu gosto dele com um pouquinho de água sobrando e bastante calda, eu sempre acrescento mais 1 xícara de água. Mas em casa, se você está fazendo só arroz, é só lembrar, 1 xícara de arroz para 2 de água. Agora, é só tapar e deixar o arroz cozinhar. Essa água quente que a gente usou para começar a cozinhar o nosso arroz também tem outra função. Eu gosto, no meu arroz de carreteiro, de ter uns pedacinhos de tomate fresco, mas o tomate sem pele. Como é que se pela um tomate? Muito fácil. Você precisa de um tomate bem maduro e na bundinha do seu tomate italiano a gente vai dar 2 pequenos cortes para fazer um X e tirar essa parte aqui da sua base. E bem do lado da sua água fervente, você tem que ter uma vasilha com cubos de gelo para deixar ele bem gelado e a gente vai colocar por 2 minutos na água quente para ele começar a soltar a pele e depois diretamente para água fria. Assim ele para o cozimento, não deixa o seu tomate cozinhar e faz com que a pele saia bem facinha. Começou a soltar a pelezinha, já está pronto, diretamente para água fria, para parar o cozimento e soltar ainda mais a sua pele. Essa água que está aqui fervendo, deixa ela quentinha que no final a gente joga mais para ter bastante calda. Seu tomate resfriou, já pode tirar e olha só como sai bem a pele. É praticamente como se estivesse descascando uma fruta e a sua carne ainda está bem durinha e é exatamente isso que a gente quer. Agora é só cortar ele em 4, tirar as sementinhas, que é bem facinho de fazer, só passar a faca, cortar em quadradinhos e bem no final a gente acrescenta o nosso arroz de carreteiro. No final, para entrar junto com os tomates, eu gosto também de ter algumas azeitonas verdes. Essas aqui recheadas com pimentão, que são super gostosas e também fica um efeito bem bacana quando você corta elas em rodelas. Agora acrescente só no final, senão elas se quebram. E não poderia faltar no final um pouquinho de cheiro verde, aquelas ervas frescas que fazem toda a diferença. Só salsinha e cebolinha picados. Nesse meio tempo, já deu os 15 minutos que o nosso arroz de carreteiro precisa para cozinhar, tirar o couro do bacon, que já fez o seu trabalho. Eu
gosto dele realmente assim, com bastante calda. Até no final eu sempre tenho água quente para acrescentar mais se necessário. E entra as azeitonas e o tomate sem pele, só para finalizar daquele jeito. Por último, o cheiro verde. E agora é só pegar aquele pratinho que tem cara de pratinho da vovó e servir esse arroz de carreteiro para sua família inteira que, olha, vai ser sucesso. E aqui você tem um arroz de carreteiro que honestamente é a melhor maneira de aproveitar aquelas sobras do seu churrasco de fim de semana. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e até a próxima! Clap along if you feel like a